Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a violência contra a mulher no ambiente cibernético. E para falar sobre este assunto, a nossa convidada é Leila Shevchuk, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. A nossa anfitriã de hoje é a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, para quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas à nossa convidada. Doutora Tânia. Doutora Leila, é uma honra recebê-la em nosso programa, em nome de todos os delegados de polícia aqui representados por nossas entidades. Eu transmito aqui os nossos cumprimentos e o agradecimento especial. Olá a todos, agradeço eu imensamente o convite, é uma honra de fato estar aqui com vocês e poder, na medida do possível, esclarecer um tema que é tão polêmico, tem sido tão importante. Doutora Leila, iniciando a nossa conversa, eu queria perguntar o seguinte: quais são os exemplos mais comuns de violência contra a mulher na internet? O mais comum, eu diria, e talvez o mais nefasto de todos eles, na verdade, é o que denominamos revenge porn, ou seja, pornografia de vingança. Aquela exposição de fotografias ou de vídeos íntimos, sem, obviamente, autorização da vítima, que causa humilhação, né? E que causa uma dor psicológica imensa, né? Tão grande às vezes que chega ao suicídio. Nós temos vários, acho que todos nós, em um momento ou outro, já nos deparamos com essa notícia, né, de suicídios, principalmente de jovens, de adolescentes, para os quais essa absorção da questão dos malefícios, da dor psicológica é muito mais intensa, né? Essa questão do suicídio é muito grave, né, doutora Tânia? Chegar a esse ponto é demais, né? Isso passa por vários níveis também. Às vezes a pessoa não chega ao ato extremo, mas passa por um momento traumático ali tamanho. Eu mesma no trabalho cheguei a presenciar, embora na Polícia Federal não exista essa atribuição específica, mas algumas vezes envolve a transmissão de imagens de menores de idade. Então, às vezes a moça está ali na fase da adolescência e alguma imagem dela acaba sendo vazada ali por ou um conhecido ou talvez alguém do seu relacionamento amoroso, e aquilo abala de uma maneira psicológica muito grave, né? E ali meninas que algumas já tinham superado isso, mas elas contaram que tiveram que mudar de cidade e que a repercussão foi muito grande, onde elas moravam, né? E todo mundo ali maldoso também, né? Não sabia como lidar com isso. Então muita gente também tratava de uma maneira diferente depois que os imagens julgados. Então, vi casos de superação, mas foi muitos casos de pessoas ali que ficaram mal por muito tempo. E para complementar e até para mostrar a relevância, né, dessa questão, segundo a SaferNet, que é uma das organizações que trabalha com os direitos humanos em âmbito cibernético, em 2017 houve 961 denúncias, salvo engano, deste tipo de crime, desta violência. E em 2018 houve quase 17 mil denúncias, o que significa um acréscimo de 1.640% de denúncias. No Brasil. Sim, e não nos esquecendo, inclusive, que há uma subnotificação, não é? Quer pelo constrangimento que isso cause à vítima, que não quer, muitas vezes, levar a público, afinal, não é, o que ocorreu, quer por, às vezes, até desinformação sobre o que e como fazer. O fato é que é gravíssimo, como disse a Tânia, a dor psicológica é imensa e de fato, não abarca apenas, como se fosse pouco, a vítima, mas os seus familiares. Não é? Há casos, por exemplo, de revenge porn, em que os próprios filhos foram envolvidos, porque, afinal de contas, na escola se fala da mãe, eventualmente, os pais, né? Todos nós, de alguma forma, parentes, conhecidos, amigos, né? Também sofremos, ainda que indiretamente, esta dor. Claro que a vítima com muito mais intensidade.
E muitas vezes é aquele rapaz, aquele homem que divulga, né? A maioria das vezes, né? É justamente aquele cara, aquele sujeito que não admitiu, não aceitou o fim do relacionamento ou uma recusa ali de continuidade de uma relação superficial que fosse, e aí ele faz questão, né, de macular a imagem mesmo dessa moça. Sem dúvida, a característica do revenge porn é justamente essa. Né? É uma contrariedade, são ciúmes, eventualmente, se é que podemos chamar isso de ciúmes, mas enfim, é uma contrariedade quanto ao término de uma relação íntima, como regra, que atinge muito mais as mulheres do que os homens, embora a violência cibernética possa ser perpetrada contra homens também, mas como regra envolvendo essas questões sexuais, a exposição de vídeos e de fotos, isso ocorre com muito mais frequência com relação às mulheres, por questões culturais mesmo. Não é? Eu acho que nós culturalmente somos machistas, e digo somos porque somos homens e mulheres machistas. Nós, mulheres, afinal de contas, criamos nossos filhos, não é? Enfim, essa cultura é uma cultura arraigada, né, que tende a culpabilizar a vítima muito mais do que o agressor. Não é? Isso é evidente. Daí até o grande constrangimento, muito maior do que a própria vergonha, mas o constrangimento mesmo com relação à sociedade. A vítima não se sente legitimada a fazer valer os seus direitos, porque sabe que será apontada como culpada, às vezes muito mais culpada do que o próprio agressor. Mas a culpabilização da vítima, ela advém justamente dessa teoria, em princípio, de que a vítima estaria se expondo indevidamente, ainda que para um noivo, para um namorado, né? Ao passo que, ao contrário disso, entendo eu, o que se coloca em jogo é a confiança. Então, errado está quem confia ou quem quebra essa confiança. A senhora disse que de 2017 para 2018 houve um aumento de mais de 1.600%. Por que será que houve esse aumento tão gigante? Eu acho que são vários fatores. O primeiro deles é essa questão das discussões que têm vindo à baila com mais frequência, não é? As notícias, as informações, inclusive de como e o que fazer. Não é? E, por outro lado, também essa questão do uso indevido, neste caso, da tecnologia com mais vigor, digamos assim. Eu comentava a tecnologia em si, as inovações tecnológicas não são boas ou más em si. Tudo depende do que fazemos com ela. Não é? Nós podemos usá-la de uma maneira maravilhosa, acho que nenhum de nós hoje pode se pensar, não é, sem um celular, sem um notebook, enfim, e de forma geral ela pode ser extremamente benéfica. O que ocorre é que ela também pode ser usada, infelizmente, não é, de forma maléfica. Né? Esse é um exemplo que tem sido assim extremamente alargado nas suas ocorrências, não é? E como vimos nas estatísticas, pode levar a uma dor tal que chegue, por exemplo, infelizmente, ao suicídio. Né? É verdade que isso tudo é passível de uma indenização, por exemplo, se ela for postulada, depois de apuradas as questões, os fatos, etc. Mas a indenização é o que o direito procura, o que tem de melhor, não é? Para fazer frente a isso, o que é infinitamente ínfimo, precário, diante da dor psicológica, porque a dor psicológica ela não vai ter fim, a verdade é essa, né? Diferentemente da dor física, que como regra pode ser medida, que como regra pode ser tratada, e como regra tem um fim, não é? A dor psicológica não. A dor psicológica, ela se sobrepõe, ela pode ser amenizada, evidentemente, com o tempo, etc., mas ela é uma dor constante, é uma dor intensa e que não atinge, como eu falei, somente a vítima. Ela pode
né, também atinge, ele com muita frequência atinge todos os familiares, amigos, né, filhos. Tem também casos de chantagem, né? Sim, exatamente. Essa extorsão, que é digamos, um derivado, né, dessa questão, que é isso, é se utilizar dessas imagens, desses vídeos, né, como meio, né, como instrumento de extorsão. Eu queria falar mais sobre essa questão no próximo bloco. A gente tem mais 1 minuto e meio, mas eu queria voltar a essa questão das notificações. A senhora acredita, eu acho pelo menos, mas é algo assim do meu senso comum, que essas notificações em 2017 elas foram extremamente subnotificadas? Sim, extremamente Ou seja, a de 2018 é mais próxima do real. Pouco mais, embora ainda subnotificadas, porque na realidade o que ocorre é isso, né? Além da ofensa, além da traição, por exemplo, né? Afinal de contas, você ou a vítima amava o agressor em algum momento, né? Então a traição por si só, a dor da exposição, há essa dor psicológica e há justamente esse receio de ser culpabilizada, como regra ocorre, não é? E sendo assim, a vítima vai pensar muitas vezes, infelizmente, antes de notificar, de denunciar. Acho que com o tempo, com os esclarecimentos, enfim, isso tudo pode se aproximar de fato da realidade, mas ainda estamos longe. Muito mais estivemos em 2017. A tendência é crescer, então? A tendência é crescer. A tendência é crescer. Infelizmente, sim, a tendência é crescer. Muito bom. Bom, então eu vou aproveitar essa nossa pausa para respiração, para encerrar o primeiro bloco. Este foi o final, aliás, do primeiro bloco do programa de hoje. O segundo bloco, já estamos falando sobre violência contra a mulher no ambiente cibernético. Não vá embora, eu espero você. Olá, este é o segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da violência contra a mulher no ambiente cibernético. Eu vou reapresentar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Leila Shevchuk, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Apresentando também a nossa anfitriã da semana, a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Eu queria começar o segundo bloco retomando a pergunta que a doutora Tânia fez a respeito da extorsão. Tem nomes em inglês, né, doutora? Sexting ou sextorção. É um nome bonito para alguma coisa horrível, né, provavelmente. Horrível. Que é exatamente essa derivação, né? A extorsão mediante o uso como instrumento de fotografias íntimas, não é? Mas extorsão, o que ele exige em troca? O que? Volta para mim ou dá dinheiro? O que é? Também, muitas vezes, extorsão no sentido estrito, de dinheiro, por exemplo. Não é? De chantagem, como conhecemos mais, né? Normalmente. É exatamente isso. Isso é muito comum ou é algo que é um pouco mais raro do que o revenge porn? É comum, mas o revenge porn, até onde sabemos estatisticamente, é o mais comum dessas modalidades, é a mais comum dessas modalidades, não é? Porque talvez diga muito respeito a ferir sentimentos alheios, não é? As pessoas que se sentem feridas, né, se acham no direito de se utilizar desses instrumentos, não é? Alguns instrumentos, há casos em que houve fotos mesmo, ou filmes durante o relacionamento, então foram efetivamente realizados, e outras com montagens, né? Há de tudo, sim, há de tudo. De qualquer sorte, há um caso bastante conhecido pela mídia, por exemplo, que já foi divulgado, e é um caso interessante, porque a vítima, inclusive, acabou por, enfim, se enfronhar nesse meio e tentar esclarecer as questões. Enfim, ela foi também essa vítima, e havia, então, filmes e fotografias que eram reais,
e outros que foram montagens, né, que foram mandados para empregadores, para amigos, foram distribuídos, e inclusive com um telefone como se fosse ela uma garota de programa. Mas o telefone era dela e dos 2 filhos adolescentes. Então vejam a repercussão, né, que isso teve, que continua tendo, porque é alguma coisa em relação à qual não se tem, não é exata a noção da extensão. E ao contrário do que se possa pensar, nós não podemos fazer uma diferença, porque psicologicamente parece que isso é assim, entre o mundo real e o mundo virtual. Não é? São denominações desta forma, mas o mundo virtual é o mundo real, é o retrato do mundo real. E pelo contrário, ele é muito mais eficaz na propagação de um dano, é muito mais rápido, é muito mais fácil. Como regra, o agressor acha que vai ficar anônimo, o que é um engano, mas há uma suposta, né, um suposto. Ele se acha que vai ficar anônimo e, portanto, fica mais à vontade para perpetrar esse crime, o que não é verdade, porque hoje em dia se rastreiam, né, com mais ou menos equipamentos, com mais ou menos tecnologia, chega-se ao agressor. Mas o sentimento do agressor é esse sentimento de impunidade. Ninguém vai me descobrir, por exemplo. Né? E essa questão é muito séria, porque é uma questão, reputo eu, até de educação digital, inclusive. Não é? Nós ainda somos muito jovens, aliás, são pouquíssimos anos com que lidamos com a internet, com os meios digitais. Não é? Chega-se hoje a falar até em cybercomportamento. Seria um comportamento inerente, não é? Nem sempre bom, às redes sociais, por exemplo. Um certo narcisismo, uma exposição intensa, não é? O que se chama também de desumanização da pessoa, ou seja, aquela questão de, ao falar com outra pessoa pelo WhatsApp, nós não estamos olhando nos olhos, nós não estamos vendo a reação da pessoa, o que significa que eu, por vezes, posso ser muito mais incisivo, posso ser muito mais ousado, posso ser muito mais agressivo. É como se eu não, atrás daquele equipamento, não houvesse um ser humano. Então, é uma desumanização da pessoa. É um comportamento inerente a esse tipo de comunicação, digamos, com o qual não sabemos lidar ainda. Né? Passamos muitos anos, milhares, tentando acertar a nossa comunicação verbal, se é que conseguimos, não é? Mas talvez estejamos um pouco mais à vontade. E algumas dezenas de anos apenas com essa questão das inovações tecnológicas, com as redes sociais, não é? Com o código de ética, com o protocolo entre uma e outra pessoa. Eu, às vezes, sugiro isso. Né? No WhatsApp, quando falamos com alguém, será que falaríamos exatamente o que estamos escrevendo? Né? O teor da conversa, provavelmente sim, mas a forma como falamos... principalmente porque, como regra, pode nem haver diálogo, pode ser um monólogo. Né? Eu escrevo, depois eu bloqueio e está dito o que eu queria dizer e pronto. Então, esse é um comportamento que é um comportamento diferente daquele assumido quando conversamos. Mas a senhora citou o WhatsApp, eu ia perguntar isso, já vou perguntar. Essa ferramenta de comunicação, ela pode ter sido talvez a grande responsável pela explosão de revenge porn que se estabelece hoje na nossa sociedade, porque assim, todo dia alguém recebe mais de uma vez, em algum grupo, fotos ou vídeos de mulheres, enfim, coisa que é impressionante, parece que brota. Sim. Então, e talvez a pessoa que tenha divulgado isso originalmente tenha justamente imaginado que o WhatsApp, por ser algo que, entre aspas, é mais fechado, que você tem grupos fechados, lhe garante a tal do anonimato, o tal do anonimato. Exatamente. Mas isso é absolutamente real e isso talvez tenha sido realmente o propagador. Talvez o estopim, digamos, não é o ponto inicial. Porque assim, ninguém vai postar uma foto da ex-mulher pelada no Facebook.
Porque o Facebook vai lá É porque há todo né? um Ou critério no Twitter, de... pum, Não, no sem Instagram, dúvida, pum. sem dúvida. Mas no WhatsApp, o WhatsApp não vai fazer pontos, né? Sim, Viralização é sim. muito maior. É maior, embora haja sites, por exemplo, que tenham de outros países em que isso é possível. Não não, alguns que são, enfim, pouco conhecidos, ainda bem. Não vamos nem dar o nome. Não. Mas há essa possibilidade. De qualquer sorte, eu entendo que sim, o WhatsApp, apesar de talvez um inicial uma menor abrangência, ele acaba se propagando de tal forma, né? E de outro lado também pode dar essa impressão de que eu fico anônimo, não é? Quem perpetrou o crime fica anônimo. Quanto a questão de fotos, existem várias estatísticas, mas é enorme o número de, nesse caso, homens em sua maioria, embora isso também possa acontecer por parte das mulheres, mas como regra homens, que propagam fotografias de mulheres sem autorização, não é? Então, é bom saber. Isso não está certo, isso está errado, isso viola os direitos, não é, da pessoa, seja no WhatsApp, seja em qualquer outro veículo. Compartilhar também, exatamente, não se deve, porque quem compartilha também está perpetrando. Incorre no mesmo crime, exatamente. É um crime, né, doutora? Exatamente, É um crime. exatamente. E hoje, esse crime, especificamente o revenge porn, ele é tipificado pela última lei da importunação, assim denominada importunação sexual, né, que modifica, que deu justamente essa definição no artigo 218 do Código Penal, e no parágrafo 1º tipifica e especificamente aumenta a pena de 1/3 a 2/3 quando se trata de pessoa que manteve com a vítima relação íntima, enfim. Então, aí é que temos especificamente a conduta, né, em questão, que foi tipificada assim pelo Código Penal. Antes havia outras leis, né, Lei Maria da Penha, Carolina Dickmann, Marco Civil da Internet, então havia sim algumas outras formas, mas sempre formas um pouco mais, digamos, menos diretas de se tipificar a mesma conduta. Agora a conduta é tipificada de forma precisa, né, pelo artigo 218, neste caso, parágrafo 1º do Código Penal. Eu preparei uma pergunta aqui que eu acho importante. Na verdade, preparamos juntos, eu e a doutora Tânia. Diz assim, que qual a orientação para as mulheres que são vítimas desse tipo de crime? Elas não sabem o que fazer. Embora como hoje pareça... também, né? Isso, exato. Como evitar e, se forem vítimas, a quem recorrer? Polícia? O que acontece? Tânia pode dizer, mas sim, é verdade. Eu acho que assim, como evitar a questão é uma questão, primeiro, de exposição excessiva, que deve ser evitada. De qualquer sorte, como conversamos anteriormente, muitas vezes, pelo menos nesse tipo de crime, a exposição se faz porque se confia na pessoa, então fica realmente um tanto difícil, não é, cumprir essa etapa. É melhor não deixar tirar foto. Mas é melhor não, por via das dúvidas. Exatamente. Então. Por outro lado, sim, se ocorrer, procurar não é? Tempos que tem que fazer a denúncia, lavar o boletim de ocorrência, fazer não é? Agora, de qualquer sorte, eu acho que, antes de mais nada, nós temos que primar também, não só pela punição, porque os crimes havidos têm que ser punidos sempre, e nos tribunais têm agido assim, né, cada vez mais incisivamente, alguma jurisprudência inicial que titubeou um pouco, mas cada vez mais os tribunais têm, enfim, imposto condenações, inclusive de caráter indenizatório, além da natureza criminal, mas de qualquer sorte, eu acho que tudo começa com a educação, não é? A educação digital, porque é inexorável. Eu acho que ninguém aqui consegue pensar em retrocedermos do ponto de vista tecnológico, não é nem o que queremos.
de tal forma que, já que isso é inexorável, não podemos lutar contra isso, vamos conhecer, não é? E vamos tentar entender, estabelecer protocolos. Eu acho que precisamos refletir sobre aquela questão da cultura machista, essa questão de ser inexorável. Então, como é que vamos resolver isso? Vamos refletir, é o que queremos para os nossos filhos. Não é? Os pais, a família tem um papel muito intenso nessa educação, sem dúvida nenhuma. As escolas também. Não é? Há escolas que já primam por, por esse viés de uma educação digital. Não é? Doutora Leila Shevchuk, sobrenome complicado, hein, doutora? Desembargadora do tribunal, eu acertei todas as vezes que eu falei. Todas as vezes, é verdade. Fiz um treinamento intensivo mesmo. antes. Muito obrigado pela sua simpatia, pela sua sabedoria, por estar conosco neste programa tão importante. Acho que dava um programa de 1 hora, quem sabe a gente faz outro depois. Não, será um prazer, olha, é um prazer imenso. Tão grave que é a violência contra a mulher em qualquer ambiente. Com certeza. E no ambiente cibernético também. Com certeza. Queria agradecer também a presença da doutora Tânia Prado, a nossa anfitriã da semana, ela que é a presidente do SINDPF-SP e também diretora da ADPF. Repetindo, falamos hoje sobre a violência contra a mulher no ambiente cibernético. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.